Meu nome é Maria Bruxa, mas hoje eu estou me sentindo Maria Pacificadora Bruxa. Hoje nós vamos conversar com a bruxinha psicóloga, magadamente, doutora Michele Pissetti, para falar de um assunto que está bastante em voga, em função do comportamento de alguns participantes do programa BBB. A violência psicológica e seus desdobramentos. E de como ela ainda é naturalizada em muitos lares brasileiros onde o machismo é realidade. Porque a violência em nenhum formato se justifica. Para conciliar a sociedade e punir os agressores, é que existe o nosso sistema de leis. Por isso, a violência não pode ser respondida com violência. E para a construção diária de um mundo mais justo, coerente e pacífico, é sempre urgente a reflexão sobre as nossas atitudes. A reflexão sobre o que ainda está culturalmente estabelecido e que oprime, que fomenta ações e reações norteadas pela crueldade. Eu vou conjurar magicamente a nossa bruxinha. Seja bem-vinda, Michele linda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Obrigada pela acolhida. Eu tô bem, e vocês? Tudo ótimo, que bom ter você aqui. Vamos começar a nossa conversa? Me ajuda a entender um pouquinho como é que acontece esse tipo de violência. Por que às vezes a mulher ela é enredada sem saber que é vítima dessa violência psicológica? Fala um pouco pra gente sobre esse tipo de violência. Na verdade, tem vários aspectos que acabam servindo de alicerce para a violência psicológica, né? No caso da mulher especificamente, a gente vê aí um ranço cultural, né, baseado na cultura machista que reinou por muitos anos na nossa sociedade, aonde permite que o homem atue dessa forma e a mulher aceite, né? Quando a gente fala do homem machista, a gente vê muita mulher machista também, que entende que tem uma normalidade nesse comportamento e aceita. Então, aí a gente tem que vir quebrando esse conceito cultural, eu acredito muito com a questão da conscientização, com a educação, e aí essa violência se manifesta. É claro que ela tem vários desdobramentos, né? Ela vai aparecer com humilhações, quando você diminui o outro, você coloca em situação de constrangimento, né? Dentro daquilo que são as necessidades e sentimentos dela. Mas claro que também tem versões daí mais elaboradas que a gente vai enxergar em até mesmo agressões físicas ou casos mais graves que chegam até a tirar a vida das pessoas, né? Esse comportamento também vai estar associado muito além da cultura, da educação, com toda a estrutura do agressor. Como é que ele enxerga um relacionamento, como é que ele vive esse relacionamento, que tipo de valores de educação que ele traz com ele para poder vivenciar tudo isso, que pode levar a esse tipo de comportamento. E a vítima, da mesma maneira. O que ela tem na estrutura dela que leva ela a aceitar esse tipo de comportamento. Então, eu vejo que aí é uma análise de ambos os lados, né, nessa história. A gente recebe um treinamento, né, desde criancinhas. Igual a menina deve fazer isso, o menino deve fazer aquilo, é assim que funciona, então tá normalizado e a gente vai repetindo o movimento, e aí você vai recebendo críticas, vai recebendo dicas de como é que você deve se comportar, que caminho que você deve seguir, e a gente vai fazendo sem prestar, sem consciência, né? Quem nunca escutou, não é? Aquela história de, mas não responda, fique quieta, aceite, né? Mas se teu marido falou, aceite. Aquela frase, homem é assim mesmo. Então, precisamos em gerações muito longes, né? Se a gente for conversar com mães e avós hoje em dia, ainda possui esse tipo de ranço cultural e que traz, então, essa normalidade para os seus descendentes e que a sociedade já quebrou muito, né, desse comportamento, mas tem muito ainda a ser quebrado e administrado. Lembrando que o homem não precisa agir dessa forma, né? E nem a mulher precisa aceitar. Então, é uma questão de educação acima de tudo, né? De como você é orientado para a vida, ambos, homens e mulheres. E aí a gente observou o comportamento aí no Big Brother que deixou todo mundo de orelhinha em pé. Tá todo mundo meio assustado. Nossa, isso é possível? E como tá
na fala, no jeito de mulheres também, a gente fica refletindo quando que no meu comportamento, talvez por ter recebido violência, eu acabo repetindo essa violência, desdobrando com violência também. Aí eu te pergunto, é possível a mulher, em função dessa repetição, a gente se transformar de vítima em agressora? Como é que a gente fica ligada para esse tipo de movimento? É bem interessante o que você está colocando, a gente pode sim, né? Porque a violência, ela é vista muito na relação homem-mulher em relações de casal, dentro do ambiente familiar. Mas ela não é única, essa é uma manifestação. Em qualquer relacionamento humano pode haver violência psicológica, mesmo com pessoas que você até não conhece. Então, podemos, né, receber e reproduzir. Podemos receber, ser criado em uma família com essa estrutura e nos tornarmos tanto agressor quanto a vítima, aceitar, como nós falamos. Podemos nos rebelar e podemos, na revolta, nos tornarmos como aqueles a quem mais criticamos. Então, eu acho que é muito importante essa reflexão, e é muito importante toda essa repercussão que está tendo na sociedade sobre esse tema, justamente para a gente perceber que a violência psicológica pode estar em todos os relacionamentos, e não só na relação homem-mulher, e que é importante que a gente não devolva violência com violência. A gente tem que devolver violência com educação, né? Educação no sentido de saber como lidar com aquela pessoa para que eu faça o melhor para mim e para ela. Ou eu vou estar, de certa maneira, continuando com esse processo violento na sociedade, só invertendo os papéis, e isso não é uma evolução. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo e não aquela história do devolver na mesma moeda. Não devolve-se na mesma moeda. Ou eu me torno como aquele que me agride, olha só. Eu me torno aquele que eu mais critico. Olha o que acontece. E é muito comum pela mágoa, né? Pela raiva, o sentimento da raiva, quando ele perde o limite ali do controle, ele é um sentimento muito perigoso. Então, nesse momento, a gente pode acabar se descontrolando e agindo como tal. Não é legal. Não, né? Não é esse o caminho. Temos que tomar cuidado, senão a gente defende tanto uma causa e depois a gente se torna aquilo que a gente está criticando. A lei, como você falou muito sabiamente, existe, tem que ser aplicada, porque é uma maneira também de limitar esse comportamento de uma forma mais incisiva, porque quando a educação ela não consegue dar conta, a gente precisa da lei para uma resposta imediata, bem alicerçada mesmo, algo que é transformador, é a educação, é a conscientização. Então, as campanhas de conscientização, para mim, são as mais importantes, porque é isso que transforma, é o poder da reflexão, tanto para a vítima quanto para o agressor. Ambos precisam de acolhimento, precisam de orientação, precisam, né, entender o que aconteceu com eles para que ambos ajam diferente, cada um no seu papel. Fala pra gente, então, quais são as possíveis consequências em termos de transtornos mentais da violência psicológica, pra gente entender o quanto ela é séria, né? É bem séria e a tua pergunta é bem legal, porque assim, as pessoas não valorizam as questões psicológicas na intensidade que deveriam, elas negligenciam muito. E essa violência, ela traz sequelas que eu considero muito sérias. A gente vê depressão, a gente vê ansiedade em vários níveis, síndrome de pânico, toque, a gente vê vários transtornos que podem surgir, que vai depender, claro, também da estrutura da pessoa, até mesmo da sua genética e predisposição para o desenvolvimento de um transtorno. Ainda que uma baixa autoestima, insegurança, você passa a não acreditar em você, aí você limita o teu potencial, né, com o que você pode alcançar na tua vida por crenças limitantes, você se boicota em relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, mesmo em relações sociais, né, de amizade, de convívio. Então, é algo muito sério que tolhe a tua felicidade, a tua alegria de viver e toda a plenitude que você pode alcançar no decorrer da tua vida. Eu acho isso muito grave. É a morte em vida, no meu ponto de vista. Eu quero te perguntar se você acredita nas novas gerações que estão com um posicionamento diferente, ou você acha que ainda leva um tempo, assim? Qual que é a tua perspectiva?
Eu acho que mudanças vão ter, porque isso é clássico da história da humanidade, né? Nada será como antes. Eu acredito que eles vão superar coisas que a minha geração, a sua não deu conta e que passamos o bastão, mas eles também vão ter os seus pontos de melhoria, como nós temos, nossos pais tiveram e assim por diante. Algumas coisas me chamam a atenção, sabe? Essa questão das polaridades, né, nas opiniões, que muitas vezes beira a questão da falta do respeito. Isso eu acho que é um desafio para a nova geração, conviver com o diferente, entender o diferente e aceitar e ter mais compaixão do que julgamento e crítica. Então, acho que isso é um ponto que está vindo com muita força para essa geração refletir, porque a reflexão do outro, ela não vem baseado no julgamento e na crítica que você faz dele, e sim no acolhimento e na compaixão do erro do outro, para que ele possa entender o que ele fez e refletir muito mais do que ter que se defender. Então, acho que isso é um desafio. E essa sensação de que precisa ser acolhido, eles são muito mais sensíveis em relação a isso. Então, isso também é um ponto que eu acho que eles vão ter que aprender a equilibrar. O que eu faço ou o que eu me submeto para que eu me sinta acolhida, me sinta aceita, consiga atingir um respeito social. Então, eu acredito que eles evoluem em muitos aspectos, mas eles têm alguns pontos de alerta que eles precisam tomar cuidado, porque é o pontinho fraco deles, que talvez a próxima geração supere melhor, assim evolui a humanidade, A né? gente tem que ter esperança, mas te ouvindo falar, eu fiquei lembrando do movimento da internet, que é o movimento da lacração, que eu acho que é bem isso. Como é que eu coloco a minha opinião, faço a minha dor parecer maior que a dor de todo mundo, onde eu olho só para o meu umbigo. No momento que eu lacrei, eu não abri para o diálogo, eu não abri para a reflexão, eu lacrei, eu fechei. Olha que movimento é esse, né? Não tem troca. Eu acho muito perigoso isso. Eu acho que você tem que sim ter uma opinião, você tem que cuidar para que você forme opiniões, para que você não seja uma pessoa vulnerável à opinião dos outros, né? E se deixe levar de forma leviana. Você tem que ter e assinar embaixo do que você pensa. Mas somado a isso, você tem que também ter a consciência de que você pode errar, você tem que estar disposta a mudar de opinião constantemente, porque de repente, ouvindo outra pessoa, você reflete que dá para lapidar melhor o que você está pensando. Essa abertura, ela é importante, não precisa ser uma guerra. Eu gosto de azul, você gosta de rosa e nós vamos discutir qual é melhor. Não se trata disso, eu uso azul, você usa rosa, tá tudo bem. Ou de repente a gente muda, eu uso a blusa azul e a calça rosa e a gente troca, porque pode também ter essa mistura, mas isso só acontece quando eu consigo muito mais do que ter os meus valores, a minha opinião, ser fiel a mim, né, ter consciência do que eu penso e responsabilidade em assumir isso, mas também eu tenho acolhimento e respeito por aquilo que você pensa, diferente de mim. E nós dois ocupamos o mesmo mundo, cada um respeitando o seu espaço. Aí eu acredito que dá certo. Agora, quando vem com essas polaridades, com esse movimento assim muito rígido, né? E isso é alimentado, né, pelas pessoas às vezes que têm visibilidade, me assusta um pouco. Eu temo até em questões de violência, a gente pode chegar em situações graves devido a tudo isso. E vamos combinar que a diversidade é tão divertida, você ter a pluralidade, opiniões diferentes, cores, formas, é tão mais legal do que ser um mundo só do meu jeito? Ah, eu também acho, até porque eu trabalho com seres humanos, então quanto mais diferente, né? Eu digo que os seres humanos, eles são muito parecidos, mas cada um é único, e isso é muito legal. Aí as pessoas dizem, mas como é que você gosta de trabalhar com humanos? Eu digo, se vocês soubessem como é divertido, porque as pessoas têm suas histórias, suas verdades, suas características, e é tão legal observar isso, né? Então, eu digo, para que maratonar série na Netflix quando você conversa com pessoas e conhece a história da vida delas? É muito mais legal. É verdade. Mas me diz uma coisa, se na nossa audiência alguma mulher se identificou, alguém se identificou com essas dores, com problemas de ansiedade, com problemas de insegurança, que foi vítima em algum momento de violência, seja de bullying, violência psicológica, tratamentos possíveis, doutora Michele, o que a gente pode fazer se a gente percebe que tem uma dificuldade parecida?
Eu acho que o primeiro de tudo é esse reconhecimento e aceitação, que nós temos limites e que a gente pode apresentar esses comportamentos. Identificando os sintomas, procurar pessoas que são responsáveis, que têm formação especializada para poder te atender. Eu vejo que isso também a sociedade peca um pouquinho, muitas vezes protelando, achando que vai passar ou consegue resolver sozinho, ou procurando por profissionais que não têm uma formação adequada na área para atender e, por vezes, acabam piorando a situação. Dependendo do nível dos sintomas e de como as coisas estão, aí você pode optar por um trabalho na terapia, né? E em várias linhas da psicologia, é importante identificar aquela com a qual você se sente melhor, aquela com a qual você se identifica melhor, e dependendo do quadro, a gente encaminha também para o acompanhamento psiquiátrico, para fazer o acompanhamento medicamentoso, inicialmente, ou por curto ou médio tempo, aí, período, para poder trazer um conforto até que a pessoa consiga superar essa fase com a terapia. A grande superação, eu acredito, estar na terapia. É importante procurar uma pessoa que consiga te dar esse suporte, né? Quem são essas pessoas, né, gente? É os psicólogos e os psiquiatras, né? Cuidem com profissionais que acabam oferecendo serviços que vai mexer com coisas tão delicadas e que, às vezes, pode trazer mais problemas. E se não deu certo com o primeiro, tenta o segundo. E se não deu certo uma linha, muito bem, tenta outra linha. A gente tem, né, lacaniana, cognitiva, junguiana, são tantas as possibilidades. Só não desista de você, né? A psicologia ela é muito diversificada, porque o ser humano é muito complexo, nós não podemos responder como funciona a mente humana em uma única teoria, seria uma leviandade. Então, acho lindo isso na psicologia, por ter várias abordagens e todas elas têm a sua verdade. E é claro que você tem que pesquisar aquela que você se identifica e com o profissional que você se identifica, porque às vezes, se você também não tem empatia com o terapeuta, você vai ter prejuízo no resultado do tratamento. Então, tenta, né, faz algumas sessões, observa como é a metodologia, qual a relação que você tem com esse trabalho, com o profissional, e caso você veja que não está legal, que você não está se sentindo bem, pede para parar, procura outra pessoa. Nós somos profissionais treinados para entender que essa troca, ela é saudável, né? Ela não é uma questão pessoal. Então, procura alguém que vai te atender. E aí tem a psicanálise, eu trabalho com a cognitivo-comportamental e a psicologia positiva, vai muito de cada profissional, né? E aquele que é mais próximo da tua casa, que você tem fácil acesso, porque tudo é um boicote depois para você não ir, né? Então procura aquilo que é mais confortável para você. Isso é importante. E jamais, jamais, jamais desistir de você. É quase impossível entender uma dor como única. Tem muitas pessoas que sentem o que eventualmente você pode estar sentindo. E tem solução, só não deixa de buscar. Né, doutora Michele? É muito difícil mensurar a dor, né? Como é que a gente faz uma escala? Como é que eu sei que a minha dor é maior que a tua? Qual é a escala da dor? Aonde que mede? Né? Não existe. Então é importante, sim, respeitar a dor de cada um, ainda que para uns pareçam bobagem, para o outro não é. É importante ter esse respeito, né? E o profissional, ele está preparado para ter esse acolhimento. Aqui onde eu trabalho é uma equipe, a gente atende diversas idades e questões, né? Desde a área acadêmica, psicológica, e outras especialidades com esse propósito de que as pessoas têm que ser acolhidas respeitando a sua necessidade. Depois a gente deixa aqui na descrição do vídeo, gente, o nome dessa clínica e onde você encontra essa bruxa fantástica para você se perceber, se conhecer melhor também, essa possibilidade. Doutora Michele, quero te agradecer demais a tua presença, a tua participação, essa conversa, essa troca. As mulheres próximas, unidas, se apoiando, podem ir muito mais longe e desfazendo esses condicionamentos, essas narrativas, essa percepção equivocada. Nós podemos tudo o que quisermos, né? Mas temos que respeitar o espaço umas das outras, o espaço dos homens e os espaços de qualquer ser vivo na Terra. E aí a gente consegue ter o nosso espaço respeitado também. Falou, nossa bruxinha mais linda! Obrigada, eu que te agradeço. Muito obrigada, adorei ter participado e sempre que precisar, contem comigo e as pessoas que precisarem, eu estou aqui à disposição também, junto com toda a equipe que eu trabalho. A gente te chama assim. Beijo, minha flor. Abraço virtual, abraço mágico. Beijo. E você?
O que é que está fazendo para manter a saúde mental nesses tempos? Será que você conhece alguém que está sofrendo violência psicológica? Que tal doar um pouco do seu tempo para ouvir as pessoas ao seu redor? Você pode aprender muito ao escutar o outro e pode ajudar também. E outra coisa que você pode fazer, que é mágica, é curtir esse vídeo e compartilhar com outras bruxinhas, que podem se valer dos conhecimentos da doutora Michele. Dá uma passadinha nas nossas redes sociais também. Se você não fez isso ainda, se inscreve no canal. Temos vídeo novo toda semana. Beijo da bruxa! Fui!